Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica e hoje no Dia de Livro eu vim mostrar para vocês os meus 12 livros para o ano de 2019. No ano de 2018, eu fiz uma meta para ler 12 livros, dos quais estavam lá parados na minha estante. Então, nesse ano de 2019, eu resolvi fazer o mesmo. Então, eu selecionei 12 livros para que eu leia ao longo do ano de 2019 e eu vou trazer as resenhas aqui para vocês individualmente de cada livro. Então, vamos conhecer os livros que eu vou ler nesse ano. O primeiro livro que está na lista é da Octavia Butler, que é Kindred. Esse livro vai contar a história da Dana, aqui pelo que eu li na sinopse, e que ela vive nos tempos atuais, mas do nada, no meio de uma mudança, ela acaba indo para o passado, né? E ela, como mulher negra, tem que correr dos perigos do passado para poder sobreviver, né, no mundo onde existia a escravidão. Só que ela fica indo e voltando. Aqui na sinopse não explica muito bem como que é essa dinâmica dela voltar para o passado e para o presente, mas explica que ela tem que correr de perigos tão grandes que eles acometem até a vida dela. O segundo livro da minha TBR é Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Esse livro aqui ele vai trazer, né, a história de um taxista que acabou ficando cego e depois disso houve uma epidemia em que várias pessoas ficaram cegas. Essas pessoas vão para um regime de quarentena e lá elas vão descobrir quem elas são na sua essência, né? No meio das atribulações que existem, elas vão se descobrir. Então é um livro reflexivo e imaginativo, é claro, mas que tá muito tempo na minha estante e eu tenho que ler porque, né? Senão vai ficar juntando pó lá, eu fico passando outros livros na frente. Então esse é o segundo livro. O próximo livro é Os Criadores de Coincidência, de Yoav Blum. Esse livro aqui traz a história de 3 amigos que acabam estudando para serem criadores de coincidências, que é o quê? É trabalhar entre as coincidências e o livre-arbítrio das pessoas. Então eles criam situações para que pessoas se encontrem, para que as coisas aconteçam, decisões sejam tomadas só que um dos personagens principais acaba recebendo uma missão que vai contra os princípios e ele fica nessa indecisão se ele realiza isso ou não. Então, eu tô muito ansiosa para ler. Eu vi várias pessoas falando muito bem desse livro. O autor do livro, ele veio para a Bienal do ano de 2018 e haviam muitas pessoas que queriam encontrá-lo exatamente por causa deste livro. Então, eu tô bem ansiosa. O próximo é Serafina e a Capa Preta, livro 1 de Robert Beardsley. Eu acho que é assim que fala, gente. Esse aqui ele vai contar a história da Serafina, que é uma garota que mora escondida dentro de uma mansão junto com o seu pai, ele faz a manutenção das máquinas, né, dessa mansão. A Serafina, ela anda por essa mansão o tempo todo, ela só tem a proibição de sair dela. Só que acontece que algumas crianças começam a sumir dessa mansão. A Serafina, ela sabe quem é o vilão da história, que é o homem da capa preta, e ela vai tentar ajudar e salvar essas crianças. Então é uma história de aventura, né, em que essa criança vai passar por diversos perigos para poder encontrar as outras crianças. A Maleta da Senhora Sinclair, de Louise Walters. Essa história aqui ela vai trazer a Roberta pra gente, que trabalha numa livraria e ela adora ler pequenos papéis, postais e cartas que se encontram dentro desses livros antigos. Até que ela encontra dentro de uma mala que ela recebeu por uma herança que ela nem sabe do que é. E ela encontra um objeto misterioso ali, com alguns recados misteriosos. Então essa é uma história de descoberta que vai ser perpassada de 1940 até 2010, em que a Roberta ela vai tentar descobrir o que é que faz ligar a vida dela com a senhora Sinclair. O
próximo é Maus. Esse livro aqui, ele é uma história em quadrinhos de Art Spiegelman. Ele traz nela a história da vida do pai dele, na época em que o pai dele passou pelo nazismo, né, pela Segunda Guerra Mundial. E ele representa neste livro os judeus, poloneses e assim por diante como os ratos e os nazistas como os gatos. Então aqui ele vai contar toda a história de vida em quadro a quadro, pra gente poder ver, e eu tô muito ansiosa para ler esse livro. Eu acho que vai ser um dos primeiros que eu vou ler em 2019. Então, vamos pro próximo. O próximo livro é um romance nacional de Samantha Holtz, que é Quando o Amor Bater a Sua Porta. Você vai deixar ela entrar? Aqui ele vai trazer a história de uma garota que é uma escritora e vive sua pacata vida normal. De repente, num dia aleatório, chega um homem, bate à sua porta e fala que tem uma reunião marcada com ela. Ela nunca ouviu e fala, não tenho uma reunião marcada. E aí ele explica que ele sofreu um acidente e ficou em coma, e as únicas coisas que ele tinha era um papel informando a data e o endereço da reunião, que seria da casa dela. Ela fica muito confusa, não acredita nele, mas juntos eles vão tentar descobrir, né, quem ele é, e daí vai rolar um romance, né, que já é esperado. Então, isso aqui eu tô muito ansiosa para ler, porque eu ganhei como do Scooby, né, como cortesia de um sorteio que eu participei, e o mais legal, ele tá autografado pela autora. Então esse aqui eu tô bem ansiosa para ler. Rei das Cinzas. Esse livro aqui, ele é de Raymond Feast, e ele traz a história de 5 reinos que há muitos anos eles viviam em paz, até que 4 deles se unem contra um específico que, se não me engano, ele se chama Itrácia. E aí acaba acontecendo uma guerra e várias situações. Muitos anos depois, 2 órfãos de origem desconhecidas, eles se unem com objetivos diferentes, mas para derrotar esses 4 reinos e trazer a paz. Então esse livro aqui eu até tô bem ansiosa para ler. Achei um pouco confusa a sinopse, porque são vários reinos e aí você já tem que meio que tentar identificar qual é qual, mas eu espero que ao longo do livro eu consiga identificar e ter uma clareza de qual reino é do que e faz o que e por quê. Então, vamos ler, né? Pra ver se eu gosto desse livro. O próximo livro é O Livro das Sombras. Esse livro aqui, ele antecede A Bússola de Ouro, né? Que vai contar a história da Lyra. Pra quem se recorda do livro, ele traz aquela menina, né? Aquelas pessoas que elas possuem um dimo, e que é um animal ali que vive com eles, mas também faz parte da vida deles, né? Se o dino morre, a pessoa também morre, e se ele sofre, a pessoa também sofre. Então aqui ele vai contar a história da Lyra quando ela era um bebê e ela chega ao orfanato. Só que aí começa a ter uma tempestade muito grande, e o personagem aqui, chamado Malcolm, ele é que vai tentar salvar a Lyra, só que para isso ele vai ter que enfrentar fadas, pessoas do mal, vai ter que enfrentar feiticeiras, deuses, entre outros, para tentar salvar essa menina. Então é uma história que antecede. Esse é o primeiro volume, vão ter outros. Eu não sei se já foi lançado, mas é um livro que já está há um tempo na minha estante e eu preciso, né, dar uma lida nele para ver se eu vou gostar ou não. O penúltimo livro, né, é O Jardim das Borboletas, de Dodge Hutchinson. Eu não sei falar o nome dele. Aqui a gente vai ter a história de O Jardineiro, né? Esse jardineiro é um captor de moças que tem uma fixação por borboletas, e ele prende essas garotas e as classifica como se fossem borboletas, marcando até a sua própria pele. Aí até que um dia que a polícia encontra o cativeiro, salva essas garotas através da Maia, que é uma das que conseguem fugir. Só que a Maia, ela não quer esclarecer tudo para os agentes do FBI. E eles estão atrás, né, desse bandido, só que eles não conseguem solucionar esse crime, né, porque ela não fala.
Então eles ficam em dúvida de que posicionamento que ela tem ali, o porquê que ela não quer falar, se ela realmente é uma vítima, se ela não é, o que pode ser. Então, o Jardim das Borboletas, ele parece ser um thriller bem sufocante. Eu vi muita gente falando bem dele, e esse aqui é um dos que eu tô mais ansiosa pra ler, porque eu adoro esse tipo de livro em que tem que descobrir quem que é o criminoso, o porquê que o criminoso fez aquilo, se o policial vai conseguir encontrar ou não. Então eu tô ansiosa pra ler esse livro. Chegamos ao último livro, que é Mestre das Chamas, de Joe Hill. Esse livro, ele tem uma sinopse um pouco clichê, mas falaram muito bem desse livro, então eu gostei. Como que é a história? A história é sobre pessoas que acabam se incinerando, né? Elas pegam uma doença e essa doença faz com que elas entrem em combustão. Eu sei que já é maluco por aí, mas acontece que uma enfermeira, ela começa a ter, que é a enfermeira Harper, começa a ter os sintomas dessa doença e o marido a abandona. E a parte clichê chega aí, porque quem poderá salvá-la é um bombeiro. Eu sei que é clichê, mas eu fiquei curiosa com a história e, como todos os outros, é aquele livrinho que tá parado e que eu preciso ler, né, antes de poder falar qualquer coisa do livro. Então, esse aqui é o último livro da lista. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado dos 12 livros. Eu vou trazer a resenha mesmo de cada um deles para vocês aqui no canal ao longo do ano. Então, não deixem de se inscrever para vocês acompanharem tudo. Ativem o sininho, porque aí vocês vão ver. Assim que eu enviar o vídeo, já vai aparecer lá pra vocês por e-mail e na caixinha do YouTube. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o joinha aí pra mim e compartilhar com seus amigos, tá bom? Eu espero que nesse ano de 2019 todo mundo consiga cumprir as suas metas, assim como eu consegui no ano de 2018. Eu vou me esforçar, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau!